Olá, meus queridos irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Antes de mais nada, gostaria de pedir que você curtisse esse vídeo, compartilhasse e ativasse o sininho, que desta mesma maneira que esse vídeo chegou até você, possa alcançar outras vidas também. E que a palavra de Deus seja semeada não só ao seu coração, mas também no coração de outras pessoas. Hoje vamos recitar uma mensagem que foi destinada a nós cristãos a fazer o ID de Jesus. E mais uma vez estamos aqui, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo. Peço que você tenha bastante atenção. Peço que você esteja com seus olhos bem atentos e os seus ouvidos sensíveis para poder ouvir a voz do Senhor. A palavra que vamos ler hoje e meditar está no livro de 2 Timóteo, seu capítulo 4. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao 5. 2 Timóteo 4, do verso 1 ao 5, que nos diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conformes às suas próprias concupiscências. Versículo 4 diz: E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E o 5: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazem a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Como todos sabem, o livro de Timóteo foi um aprendiz de Paulo. Mas para falar de Timóteo, precisamos voltar um pouco e falar de Saulo. E para falar de Saulo, vamos falar de Paulo até chegar a Timóteo. Saulo, ora qual antes era um perseguidor da igreja, ele perseguia os cristãos. A Bíblia diz que em Atos, no seu capítulo 9, ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, no qual ele estava em cima de um cavalo e houve um resplendor do céu. A Bíblia diz no capítulo 9 de Atos 3 que diz: E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse: É o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, aqui, de fato, Saulo teve um encontro com Jesus naquela caminhada dele para Damasco. E a partir do seu versículo, do seu livro de Atos 13, Saulo é chamado de Paulo pela primeira vez na Bíblia. No capítulo de Atos 13 nos diz assim: E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, aparentando-se deles, voltou para Jerusalém. Ou seja, aqui foi a primeira viagem de Paulo, no qual ele já foi chamado de Paulo, que anteriormente ele era Saulo, o perseguidor da igreja. E mais um pouco adiante, no livro de Atos, no seu capítulo 16, na sua segunda viagem de Paulo, no qual Paulo teve um encontro com este jovem chamado Timóteo, que está no livro de Atos 16, seu versículo 1 diz: E chegou a Derbe e a Listra, e os que estavam ali
um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas seu pai era grego, do qual dava bom testemunho. E os irmãos que estavam em Listra, em Ícone, como todos sabem, como eu acabei de falar, Timóteo foi um filho na fé que Paulo confiou à igreja de Éfeso. A Bíblia diz no seu livro de Timóteo, no seu capítulo 1, a partir do seu versículo 2, no capítulo 2, no seu versículo 1 diz: Adomesto-te, pois, antes de tudo que se faça depreciações, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Aqui Paulo está deixando uma instrução para Timóteo ao decorrer da sua caminhada, ao decorrer da sua vida, devido à igreja de Éfeso, no qual ele decide seguir a Paulo, e Paulo, sabendo que ele era uma pessoa de boa índole, de boa fé, decidiu trazer Timóteo com ele, para que pudesse proclamar o Evangelho de Jesus. A Bíblia também diz em Timóteo 1, versículo 2, que ele diz que Timóteo considerou Timóteo como um verdadeiro filho na fé. Ou seja, Paulo tinha uma enorme consideração por Timóteo. Paulo tinha um carinho, Paulo tinha um afeto, Paulo tinha um zelo com Timóteo. E no seu versículo, qual ora lemos, nas suas últimas instruções que Paulo deixa a Timóteo, ele deixa algumas instruções que devemos seguir e se espelhar em Timóteo para podermos alcançar a vitória e proclamar o Evangelho de Jesus, que nos diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, Paulo deixa uma instrução com ele. Qual é a instrução principal? Que pregues a palavra, independente do tempo, se faça chuva, se faça sol. Estamos aqui pregando a palavra de Jesus, independente do horário que você esteja vendo esta mensagem, ou de dia ou de noite, ou de tarde, independente do momento, a palavra de Deus está sendo pregada aos nossos corações. E é isso que devemos fazer. E ele diz: para Timóteo era importante pregar as boas novas de forma que a fé cristã pudesse se espalhar por todo o mundo. Cremos em Cristo hoje porque as pessoas como Timóteo foram fiéis à sua missão. Ainda hoje, divulgar as boas novas é uma vital importância para os crentes. Jesus virá em breve e deseja encontrar crentes fiéis e prontos para a sua vinda. Ou seja, é um dever do crente pregar a palavra de Jesus, falar do amor de Jesus, falar que Jesus cura, liberta, capacita, falar que Jesus veio ao mundo e que Deus deu o seu Filho para nos salvar. E certas ocasiões pode se parecer inconveniente defender a Cristo ou falar sobre o seu amor às pessoas, mas prega a palavra de Deus e a responsabilidade mais importante da igreja e dos seus membros. Aqui ele nos deixa uma orientação: esteja preparado para aproveitar as oportunidades que Deus lhe consegue de pregar as boas novas corajosamente. Ou seja, devemos andar sempre atentos, devemos andar sempre preparados e devemos andar sempre sensíveis, porque a qualquer momento, qualquer hora, a gente pode se encontrar com alguma pessoa que esteja cativo, que esteja precisando de uma palavra de Deus, que esteja precisando de alguma oração, alguma coisa do tipo. E a Bíblia é bem categórica em dizer que a gente tem que andar preparado, que a gente tem que andar sempre em espírito, ligado com Jesus, para que a gente possa poder alcançar almas para o reino de Jesus. E ele continua dizendo: devemos estar sempre prontos para servir a Deus em qualquer situação, sendo ou não conveniente, seja sensível às oportunidades que Deus lhe dá.
Ou seja, não acredite que você vai ser inconveniente, e sim, você vai ser uma palavra de Deus na vida daquela pessoa. Você vai ser uma boca de Deus naquele exato momento que a pessoa estiver precisando de alguma coisa, estiver precisando de uma palavra de conforto, de carinho, de um evangelismo. Por mais que você pense que você vai ser inconveniente, você não vai ser, porque Deus nos dá esse livre-arbítrio. Deus nos garante, Deus nos coloca as palavras certas em nossas bocas. E ele continua dizendo: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conformes com as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Paulo admoestou Timóteo a corrigir, repreender e exortar. É difícil aceitar uma correção, beleza, nem todo mundo está preparado para aceitar uma correção. Isso é muito mais do que verdade. Ninguém está preparado. Ser informado de que é preciso mudar, mas não importa quanto a verdade possa nos ferir, devemos estar dispostos a ouvi-la, de maneira que possamos obedecer a Deus plenamente. Ou seja, realmente existem algumas verdades que doem, algumas verdades que machucam, mas esta verdade que machuca, sim, de fato, é a verdade que cura, que nos liberta e que nos tira do lamaçal do pecado. Que mediante esta